Ele merece, Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus, que coisa linda nós podemos estar aqui nessa noite, amém? Que privilégio que nós temos de estar aqui na casa do Pai. Pode acender as luzes já, Pipo? Você pode ir tomando o seu assento. Nós vamos passar agora do momento do louvor para o nosso momento da palavra já. Hoje, como é um culto temático, um culto de homens. Quem está feliz pelo nosso primeiro culto de homens de 2024, hein? Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu estou crendo aí em grandes coisas para esse ano no nosso culto de homens. É o primeiro de muitos que vão vir, porque muitas vezes nós vemos as mulheres aí fazendo, e nós precisamos estar juntos também, nós precisamos estar nesse tempo de comunhão, adorando ao nosso Deus também. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Hoje é o nosso culto de homens, nosso primeiro culto de homens, como eu disse. Deixa eu ver se a gente consegue colocar a imagem ali. Foi? O Vini já se posicionou ali. O Vini do louvor, da mídia. Glória a Deus pela sua vida, viu, Vini? Aleluia. Tá nas imagens, salva. Aê. Culto de homens. O tema do nosso culto dessa noite, meus irmãos, é dores camufladas. Amém? Vou fazer uma observação aqui. Não estranhe se porventura você vê minha voz falhar. Obrigado, Fê, amém. Tá gelada, mas vai assim mesmo. Não se preocupe se você vê talvez a minha voz falhar. Até ontem eu estava rouco, sem voz. Estou com uma inflamação pesada na garganta. Achei que talvez não iria dar para ministrar hoje, mas Deus é bom. Estamos quase 100% e estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou. E é um privilégio poder estar aqui ministrando num culto de homens. Foi me passada essa responsabilidade. E quando o Senhor nos chama para algo, nós precisamos, que você guarde isso no seu coração, nós precisamos estar aptos a servir, prontos, dispostos a servir. O Senhor, Ele busca homens e mulheres que estejam dispostos a servir Ele. O Senhor, Ele busca você, homem, disposto a servir. E talvez você fale, Renan, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas o Senhor, Ele nunca vai nos dar algo que nós não possamos suportar, carregar e administrar. Então fica como dica, nessa abertura de culto, se o Senhor, Ele te chamar para algo, colocar uma responsabilidade nas suas mãos, colocar um chamado, um dom, algo no seu coração para estar fazendo para Ele, faça, meu irmão, porque é o Senhor que está escolhendo e é um privilégio nós podemos servir ao Senhor diante daquilo que Ele nos chama e nos convida em prol do reino e em prol da obra, amém? Dores camufladas. O tema já ministrou por si só, alguns não ministrou não? Eu acredito pelo feedback, pelas conversas nos corredores da igreja, nós víamos um falando, nossa, tema sugestivo, olha esse culto. E o tema ele já acabou ministrando por si só, porque houve uma certa identificação e foi criada uma expectativa. Eu não sei com você, mas houve uma identificação ao meu coração e houve uma certa expectativa criada diante de algo que por si só já nos ministra. Nós sendo homens, nós temos este caráter masculino em nós. Amém? Os homens por si só, falando um pouco de nós homens, os homens segundo o padrão do mundo por si só, existe um padrão pré-estabelecido do que é ser homem. O mundo ele costuma nos definir, nos encaixar dentro de alguns padrões do que é ser homem. E antes mesmo de nós entrarmos neste tema de dores camufladas, eu vou fazer essa breve introdução para que você possa entender o contexto dessa palavra. Foi algo que o Senhor Ele colocou no meu coração. Parece clichê, mas como nós sempre falamos, conforme nós somos ministrados, nós preparamos algo para ministrar. O Senhor Ele nos bate, pastor. Não bate? O Senhor Ele nos bate, Ele nos ministra, Ele fala algo que nós precisamos ser tratados também. E tudo aquilo que basicamente nós viemos ministrar aqui, pode ter certeza que queimou aqui também, cortou, doeu diante de um estilo de vida, diante de uma vida levada e diante dos propósitos do Senhor para mim e para a sua vida. E o mundo ele costuma ter, voltando para a palavra, o mundo costuma ter alguns padrões pré-definidos daquilo que é ser homem, de algumas condutas, atitudes, e certamente você já ouviu frases como, homem que é homem resolve as coisas desse jeito, ou talvez, faça isso que nem homem, ou talvez,
Tá faltando homem para pôr ordem aqui. E a mais clássica de todas, duvido você nunca ter escutado essa, homem não chora. Quem nunca ouviu essa? Levanta a mão. Quem nunca ouviu essa? Esse é o padrão que o mundo coloca sobre mim e sobre você, homem. Que homem é tudo igual e só muda de endereço. E muitas vezes essas frases, essas palavras, por mais que nós sabemos, Tony, que não é algo verdadeiro, nós somos tanto ministrados no nosso dia a dia que nós levamos isso como verdade. Nós nos moldamos no padrão do mundo, naquilo que o mundo intitula como homem deve ser. As características que um homem deve ter. Homem não pode chorar, que é isso? Homem chorar onde? Já se viu isso? Não, pô, faz isso direito, faz isso que nem homem. E isso vai mexendo com o caráter e interfere diretamente no caráter que Deus tem forjado para mim e para você. Esses padrões que o mundo ele coloca, que o mundo intitula, que o mundo estabelece, eles estão muito e muito longe de ser os padrões absolutos do que é ser homem. Isso não reflete ao padrão absoluto das características, do caráter e de como é ser, do que é ser um homem. Não estamos nem falando ainda no homem segundo o coração de Deus, nós vamos entrar lá, mas no fato de ser homem mesmo. Nem tudo aquilo que o mundo prega que é ser homem, realmente é uma característica que nós devemos viver pelos princípios que o Senhor deixa para nós. E existe um outro tipo de homem, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês essa noite. Existe um outro tipo de homem, que são o quê? Homens que reconhecem os princípios e os valores da palavra de Deus e se movem por eles. Amém? Homens que reconhecem os princípios e os valores da palavra de Deus e se movem por eles. Homens que não se movem pelo padrão do mundo, homens que não se movem pelo caráter do mundo, homens que não se movem pelo que o mundo intitula, homem não pode chorar, eu não vou chorar, tem que fazer isso que nem homem, mas espera aí, eu não estou fazendo que nem homem? Não são esses padrões que nos moldam. O que nos molda é esse tipo, outro tipo de homem que existe, que vai reconhecer os princípios de Deus na nossa vida. Homens que entendem que os valores da palavra, os valores que estão contidos aqui nessa palavra, o que a palavra diz sobre mim e você, isso eu posso dizer que é uma verdade absoluta. Não é aquilo que o mundo diz. O mundo nos diz tantas coisas, meu irmão, que às vezes nós tomamos, às vezes não, muitas vezes nós tomamos para nós e nós entendemos aquilo como um princípio básico a ser seguido. Nós entendemos que é um valor de homem aquilo que o mundo nos diz que é um valor de homem. Nós entendemos que é um caráter de ser homem aquilo que o mundo nos intitula de ser homem. Mas os verdadeiros princípios, o verdadeiro caráter, a verdadeira identidade do Senhor para mim e para você está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Amém? O mundo pune homens que agem contrário aos padrões dele. Mas Deus, Ele honra os homens que se movem por Ele. O mundo, ele tem esse poder, essa influência de fazer isso comigo e com você. Quantas vezes você não se sentiu, homem, punido por não estar dentro de um padrão do mundo? Quantas vezes você não foi punido num ambiente familiar, num ambiente social, num ambiente profissional, numa roda de amigos? Quantas vezes talvez você se viu numa situação ali onde você se sentiu, ou foi diretamente, ou você se sentiu punido por não estar nos padrões do mundo? Porque quando a gente se posiciona, quando a gente entende que existe o padrão de Deus e existe o padrão do mundo, quando nós entendemos que existe dois caminhos para seguir, mas só um é verdadeiro, só um é correto, só um é certo. Quando nós nos posicionamos, a primeira atitude que nós sofremos é a punição. Quando você está naquela roda de amigos, hoje é um culto de homens, eu posso falar um pouquinho aberto aqui, espero que não prejudique a live. Quando você está numa roda de amigos e ali só começam a falar aquelas baixaria para não falar outra coisa. Quando se começam a falar o claro ali, naquela roda de amigos, e você se ausenta por você ser um homem de Deus, por você ser um homem de caráter, e você talvez se afasta um pouquinho ali, ou você muda a conversa, ou você até mesmo fica sem graça com aquele assunto e tenta sair. Quem já não passou por uma situação dessa e se sentiu punido literalmente por não fazer parte daquele caráter, por não fazer parte daquele ciclo, que se nós formos olhar com os olhos do mundo para isso, é o padrão do mundo. É o padrão que o mundo quer institular para mim e para você. E nós não podemos aceitar e viver de acordo com esse padrão que o mundo quer intitular e quer estabelecer para mim e para você.
Nós não podemos aceitar e viver dentro destes padrões, porque nós sabemos quais são os padrões verdadeiros. E se você não sabe, você vai sair nessa noite deste lugar sabendo e entendendo que existe um padrão celestial, existe algo de Deus, existe um caráter de Deus forjado para mim e para você. E mediante essa punição, eu vou entrar um pouquinho já agora na ênfase. Eu procuro ser culto de homens, meu irmão, tem que ser rápido, objetivo e direto. A gente não gosta muito de... E eu vou tentar ser o mais fiel a isso para a gente ser rápido, objetivo e direto. E você receber a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Entrando um pouquinho no nosso tema, as dores camufladas. Muitas vezes quando nós somos punidos por esses ambientes que foram criados e que por nós agirmos contrário ao padrão do mundo, não somente nessa situação, mas muitas vezes quando dá essa punição, nós se sentimos tão mal que às vezes começam a surgir sobre nós dores camufladas. Ah, Renan, o que seriam essas dores camufladas? Dores camufladas nada mais é aquele homem que não gosta de falar nada, prefere ficar quieto. Quem aqui se identifica? Eu não sei você, mas eu sou o primeiro a levantar a mão. Aquele homem que não quer se expor, não quer falar, não quer demonstrar que foi atingido por aquilo, que foi punido por aquilo. E tudo isso também porque entra neste padrão, meu irmão, porque o mundo tem um padrão que o homem não pode ter dor. O homem não pode ter um problema emocional. O homem não pode ter uma dificuldade. Nós não somos carne também? O homem é carne também. O homem tem sentimento também. O homem tem emoção também. E muitas vezes, usando esse contexto da punição que eu coloquei aqui na mensagem, muitas vezes essa punição ou algo que acontece faz com que o homem ele se retraia. E esse retrair do homem causa essa dor camuflada. Eu ia só citar, mas eu vou ver se a gente consegue passar. O Vini está na mesa? Não, o Vini saiu, né? Então deixa, depois eu tento colocar. O tema dessa mensagem, ele surgiu para mim, meu irmão, quando eu estava, às vezes pode até falar, nossa, Deus só fala, Deus fala, meu irmão, tem hora que Deus fala, você pode estar fazendo qualquer coisa. E esse tema dessa mensagem, ele surgiu para mim quando eu vi um vídeo no Instagram, um Reels rolando lá, aonde eu olhando aquilo, não era um vídeo de ministração da palavra, não era um vídeo de pregação na palavra, mas é um vídeo onde ele relatava um pouquinho dessas dores camufladas. E foi esse o nome que Deus trouxe ao meu coração, dores camufladas, porque nós homens queremos muitas vezes camuflar muitas coisas, e isso faz mal para mim e para você. E aquele vídeo me chamou a atenção, eu confesso que eu assisti aquele vídeo umas 5 vezes para tentar entender. Se a gente não conseguir passar aqui, depois eu vou compartilhar lá no grupo de homens, vocês mandam para quem está aqui, para quem vocês quiserem, porque eu creio que vai de alguma forma ministrar também. E vem daquilo, Deus me trouxe essa palavra e falou, uau, tudo isso acontece, mas nós temos o caminho, nós temos a solução para não passar por tudo isso. Entrando um pouquinho já no contexto da mensagem mesmo, nós muitas vezes seguimos e é implementado este padrão em nós, por quê? O homem, me entenda a palavra que eu quero colocar, eu fiquei pensando em algumas palavras, mas essa foi a que veio, depois eu tento corrigir. O homem mundano, ele não tem a quem recorrer. O homem mundano, Tony, ele tem ao que recorrer. A que recorrer. O homem mundano, o homem que não conhece a Deus ainda, o homem que não conhece os princípios que eu e você temos, o homem que não conhece que aqui está toda a verdade, aqui está tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver, o nosso estilo de vida. O homem mundano não tem a quem recorrer, mas tem ao que recorrer. Como assim, Renan? O homem mundano não tem ninguém ali talvez para conversar, para fazer algo. O homem mundano vai recorrer para quê? Só... Amém. Vamos ver se depois a gente passa o vídeo ali para vocês refletirem um pouco. O homem mundano, como eu estava dizendo, ele não tem a quem, mas ao que recorrer. Como assim, Renan? O homem ele vai recorrer ao trabalho,
vai preferir estar no trabalho lá do que fazer qualquer outra coisa. Quando está, voltando ao contexto da palavra, quando tem aquele problema da punição, ou quando há aquela situação que atinge o homem, porque eu não sei você, meu irmão, eu sou atingido muitas vezes emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Nós somos atingidos pela nossa posição de ser sacerdote nos nossos lares, pelas nossas responsabilidades, nós somos atingidos. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, essas dores, elas não vêm à tona, elas ficam retraído. E o homem que não conhece o caráter, não tem os princípios de Deus, eles começam a recorrer a quê? Não é a quem, é a quê? Ao trabalho. Aquele futebol de sexta ou de segunda ou na quarta com os amigos. Ou talvez vai lá pegar o carro para lavar, dar uma arrumada em alguma coisa que está pendente. Mas em alguns contextos, se nós formos olhar a fundo aquilo que aquele homem está fazendo neste exato momento, será que realmente o desejo dele era estar ali no trabalho, ou ele está ali porque ele está com uma dor camuflada que está sendo trocada ali pelo prazer de estar ali no trabalho, porque estar no trabalho faz esquecer aqueles problemas. Estar na roda de amigos jogando futebol faz esquecer todos os problemas, e aí existe aquele momento de alegria, de euforia. Só que quando passa tudo aquilo, e quando acaba o futebol, e quando você volta para casa do trabalho, e quando a realidade vem à tona novamente, e são maneiras comuns, essas são algumas delas, são maneiras comuns às quais os homens buscam para camuflar as suas dores e tentar fugir delas. São algumas maneiras comuns onde os homens tentam e utilizam para camuflar suas dores e tentar esquecer delas. Mas se nós formos olhar bem detalhadamente para isso, se você tiver sensível ao que o Espírito Santo está dizendo nessa noite aqui neste lugar, e você estiver sensível a olhar com um olhar um pouco mais clínico, um olhar um pouquinho mais cirúrgico para os detalhes dessa palavra, eu creio que você vai ser tocado, e não só tocado, mas transformado pelo poder de Deus. Porque não é uma palavra que o Renan está trazendo, eu sempre costumo dizer, é o Espírito Santo quem convence, quem age, quem fala. Então que o Espírito Santo esteja te ministrando aí neste momento. E quando nós falamos dessa camuflagem de dores, é aí que mora o perigo, meu irmão. É aí que mora o perigo. Camuflagem, significado segundo o dicionário, nada de Bíblia agora, dicionário. Qualquer coisa que sirva para camuflar ou disfarçar. Quantas vezes talvez você fez algo para camuflar ou para disfarçar uma dor? Para camuflar ou disfarçar um problema? Para camuflar ou disfarçar uma tomada de decisão que você precisa ter? Segundo o dicionário ainda, adaptação em que um organismo possui características que o confundem com o meio onde vive. Olha que forte isso, segundo o dicionário. Adaptação em que um organismo possui características que o confundem com o meio onde vivem. É gerada uma confusão na minha mente, na sua mente, quando nós estamos em situações como essa. E essas confusões, isso que é gerado, essa camuflagem, é um perigo, porque é aí onde essa dor, ela não está mais causando somente o problema da dor dela, mas ela está começando a causar um problema interno. Ela está começando a gerar problemas internos que podem até mesmo destruir a nossa vida. Enquanto eu preparava essa palavra, eu nem anotei, eu nem ia falar sobre isso na palavra, mas eu fiz questão de anotar no meu bloco de notas. O Espírito pede para falar, a gente fala. Enquanto eu lavava, isso fui eu, anotei que o Espírito me ministrou neste momento. Enquanto eu lavava a louça em casa, dia 15 de março, às 23h35, eu fiz questão de anotar o horário. O Espírito Santo me ministrou e eu não sei você, mas eu ouvi vozes. E eu ouvi uma voz que eu creio que naquele momento não foi do Espírito Santo, não foi de Deus, pastor. Uma voz para amedrontar, para intimidar, sabe? E que você pare e pensa um pouquinho naquilo que você está refletindo, porque a palavra estava ali fazendo um afazer de casa, mas a palavra estava ali na cabeça. E eu ouvi exatamente desse jeito, está aqui no meu bloco de notas com a data para você ver que eu não estou colocando agora isso. Cuidado com o que você vai falar e onde você vai mexer. Tome cuidado.
Eu escutei isso. Eu não sei para você o que significa, mas eu escutei isso. E o Espírito Santo veio e me acalmou. O Espírito Santo faz isso, né, Tony? Nos acalma, traz paz. Fica tranquilo, eu quero curar, libertar e eu quero salvar. E quando Deus nos chama para algo, nós não podemos ter medo. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor Ele quer que ministre. Aquilo que vai gerar cura, que vai gerar transformação, que vai gerar libertação nas nossas vidas. E quando o homem, voltando à palavra, quando o homem atinge esse estado de camuflagem, na maioria das vezes ninguém está vendo, ou talvez muitos ao seu redor não percebem. Porém, a batalha, o conflito, o desespero, a agonia, os choros, porque o homem chora, é inexplicável para quem está nesse estágio. As dores, o desespero, o conflito, a batalha, aquilo que nós lemos aqui no próprio significado de camuflagem, um organismo que possui características que confundem com o meio onde vivem, e aí gera essa batalha na mente, esse conflito, desespero, angústia, e é inexplicável para quem está nesse estágio de camuflagem. E eu não estou falando de você não, estou falando a princípio de mim, porque eu já estive nesse estágio e às vezes eu me encontro nesse estágio inexplicável onde você mesmo não se reconhece diante daquela situação. E ao contrário do que o mundo diz de que homem não chora, meu irmão, homem chora sim, só você sabe o quanto você chorou quando ninguém estava vendo. Só Deus sabe, só Deus e você sabe quantas vezes você chorou no carro indo para o trabalho, ou no carro voltando do trabalho para casa, ou quando você estava em casa com o seu familiar, e talvez você viu ali, todo mundo saiu, você teve aqueles 5 minutos, onde você só sentou e as lágrimas começaram a escorrer do seu rosto. Eu não sei qual foi esse momento, meu irmão, mas você sabe qual foi esse momento, porque talvez você estava num estágio de camuflagem, e o Espírito Santo que te alcançou naquele momento, e fez com que aquelas lágrimas escorressem, porque foi um grito de socorro que você estava dando, e o Senhor Ele te trouxe aqui hoje justamente para entender que Ele estava vendo, Ele estava naquele momento contigo, Ele escuta cada grito de socorro nosso, aonde o mundo diz que nós não choramos, cada lágrima que sai do meu e no seu rosto, meu irmão, não é motivo de vergonha, mas é um motivo, uma ação de nós atrairmos a presença de Deus e entendermos que nós não somos super-homens. Aleluia. Só você sabe desses momentos e só eu, falando de mim, sei desses momentos. Só eu sei quantas vezes eu passei por situações como essa, de estar ali chorando, assim, meu, o que eu faço? E aquele conflito acontecendo interno, porque haviam dores camufladas, haviam dores escondidas. Ô Vini, conseguiu, dá para soltar? Solta o vídeo no meio da palavra mesmo, que aí eu já vou partir pro próximo passo, para vocês entenderem um pouquinho por que o Espírito ele me ministrou nesse sentido. Não tem muita escrita, não tem muita fala. Essa versão eu não sei se estava legendada, mas apaga as luzes aqui do altar, por favor.
Amém. Finalizou. Finalizou. Pode acender as luzes. Essa garganta estava boa até agora, mas vai continuar. Não sei se você foi ministrado com esse vídeo também. Já vou falar um pouquinho dele. Provérbios 14, 13. Se você trouxe sua Bíblia, você achou que a gente não ia ler a palavra? Tem palavra sim. Que é o nosso guia, o nosso manual de instruções. Provérbios, capítulo 14, versículo 13. Se você não trouxe sua Bíblia, está aqui no telão. Se você trouxe, você pode acompanhar na sua Bíblia. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Eu vou ler algumas outras versões. Eu vou ler algumas outras versões que estão com palavras diferentes, mas têm o mesmo sentido. Não existe sorriso capaz de esconder um coração triste, e a alegria pode terminar em profunda tristeza. É o mesmo versículo. E uma terceira e última versão. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. É forte a palavra de Deus, mas é a palavra. Porque a dor camuflada, ela adoece a alma. A dor camuflada, ela destrói vidas. E quando eu ouvi aquela voz, naquele momento que eu estava ali lavando louça, me refletindo na palavra, entre outros afazeres, e eu ouvi aquela frase: cuidado com o que você vai mexer, cuidado com o que você vai falar, cuidado com aquilo que você vai pregar. Tem coisas que você não precisa falar. Mas o Senhor, Ele me ministrava muito forte a respeito de suicídio de morte, de espírito de morte, de suicídio sobre os homens. Quantos homens, quantas pessoas talvez você não conhece ou não ouviu falar que tiraram a vida por conta de dores camufladas? Que no fundo talvez era um conhecido seu, um amigo seu, ou um conhecido de um conhecido e um familiar, e você sabe que no fundo aquela situação, aquela atitude foi tomada por conta de dores camufladas, um sofrimento interno que havia. A dor camuflada, ela adoece a alma, e é onde o inimigo ele se aproveita para invadir e para destruir mesmo. Meu irmão, eu vim aqui para falar a verdade para você do que a palavra diz. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele quer fazer comigo e com você, com homens que estão na casa do Senhor, numa noite de sexta-feira, tentando seguir e viver uma vida conforme a vontade de Deus. Ele não queria talvez que você estivesse aqui. Ele não queria talvez que você estivesse escutando essas coisas, vendo essa verdade, que muitas vezes aos meus olhos esteve ali encobertas, ou até os teus olhos esteve encobertas essas verdades, e talvez você entrou neste lugar e você não entendia algumas coisas que você estava vivendo, você não entendia uma situação que você estava vivendo, mas hoje você começa a entender talvez que existem ali dores camufladas que você precisa tratar da maneira certa, tratar da maneira correta. Como homens, cabeça do lar, sacerdote, nós sabemos aquilo que a palavra pede de nós. Nós sabemos aquilo como nós devemos nos portar. E como homens, como cabeça e sacerdotes, nós temos muitas vezes uma autocobrança muito forte. E queremos sempre resolver tudo sozinho. É só eu que sou assim? É só eu que sou assim, Tony? É só eu, Fernando, que sou assim? Muitas vezes a gente é homem, a gente quer fazer o quê? Não, vamos resolver, ninguém precisa ficar sabendo. Não, esses BO nós resolve. Isso daí a gente dá um jeito, daqui a pouco passa. E a gente tenta resolver, não, tá tudo bem. Mas nós temos este poder de enganar nós mesmos. Nós temos o poder de se convencer, esse falso poder, né? Não é um poder. De se convencer que nós podemos resolver tudo. E não é assim que funciona, meu irmão. Não é isso, e aí volta lá no começo da ministração. Existe um outro tipo de homem que não precisa viver neste padrão. Homens que reconhecem, um homem que reconhece os princípios e os valores da palavra de Deus e se move por eles. Existe um outro caráter, existe um caráter correto, existe um perfil correto. Um homem que reconhece os princípios e os valores da palavra e se move por eles. Homens que, ao contrário de um padrão do mundo, têm ao que recorrer, Dani? Nós temos
quem recorrer. Nós não temos ao que recorrer, nós temos a quem recorrer. Quantas vezes você não pensou, preciso entender todo mundo? Essa aqui eu poderia deixar vocês completar. Quantas vezes você não pensou, eu preciso entender todo mundo e... Pode falar. Oi, fala mais alto, quem falou primeiro aí? E ninguém me entende. Se eu te mostrar exatamente como está escrito aqui, as mesmas palavras, e ninguém me entende. Quantas vezes você já não pensou desse jeito? Preciso entender todo mundo e ninguém me entende. E aí veio, sabe o quê? Aquele choro camuflado. Que a esposa não pode ver porque eu sou o sacerdote da minha casa. Meus amigos vê? Não, pô, não pode. E o padrão de homem? Ou talvez eu sou um homem de Deus, eu estou na igreja, mas o Rodrigo não pode me ver chorar. Pô, o Renan está sempre ali na igreja, ele sobe no altar para pregar. Eu vou falar de mim. Pô, ele está ali exercendo, pô, o Renan, e aí aquilo retrai o Renan, e ele camufla, e o choro vai. E agora você se coloca nessa situação, quantas vezes isso não aconteceu? Talvez até hoje, pode ter acontecido horas antes de você estar aqui neste culto. E aí vem aquela sensação de impotência, vem aquela sensação de que a gente não consegue fazer nada, que a gente é um lixo, não presta. Por que está dando tudo errado? Por que está tudo acontecendo desse jeito? São as dores camufladas que estão adoecendo a nossa alma, o nosso espírito e nos fazendo morrer. Que estão nos fazendo morrer espiritualmente, mas uma morte que ela pode chegar fisicamente a mim e a você. Quer você acredite ou não, ela pode chegar fisicamente a mim e você. Nós não somos super-heróis. Você me entende? Nós somos super-heróis para os nossos filhos, para a nossa família, dando o nosso máximo. Mas o fato de nós não estarmos no padrão de super-herói do mundo, de homem do mundo, não muda. Eu e você, o super-herói no mundo é aquele que resolve tudo, faz tudo, que não tem tempo ruim. Não chora, não... Esse é o que o mundo diz. E nós não somos esses super-heróis. Hoje eu vim para te falar, você vai entender o que eu quero dizer, você não é um super-herói. Você não precisa resolver tudo sozinho com a sua mão. Você não precisa resolver tudo do seu jeito. Nós temos a quem recorrer e não ao quê. Enquanto o mundo recorre ao quê? Aquela partida de futebol, como eu disse, as situações que vão distrair mesmo. Vão liberar ali endorfina, vão liberar, você vai... Acabou. Só que nós temos algo mais precioso. Nós temos a quem recorrer. E abrindo um parênteses em tudo isso que está sendo ministrado, eu quero falar um pouquinho do vídeo. Vocês viram ali, conseguiram entender o que aconteceu ali, sem fala, sem nada? No diálogo ali não está legendado, mas eu vi uma versão legendada. Era uma conversa básica. E aí, tá top esse jogo, tá legal esse futebol, né? E aí, tá tudo bem, cara? Eram umas conversas simples. E o que eu quero te dizer com base nesse vídeo, nesse ponto da palavra? Esteja também atento. Faz isso aqui, ó. Olha para o lado. Porque talvez com você vai estar tudo bem. Você não vai ter uma dor camuflada, você vai estar no estágio que você está bem, você está legal. Só que como nós vimos ali no vídeo, talvez você vai ter alguém do seu lado que vai estar com uma dor camuflada. Eu falo que eu assisti umas 5 vezes porque eu precisei assistir umas 5 vezes para poder entender mesmo. Porque aquele homem que estava à esquerda aqui do vídeo que nós vimos, ele estava demonstrando que não estava legal. Não sei se você percebeu isso. Ele estava demonstrando que estava meio angustiado, meio abatido. Ele estava demonstrando. Só que ao contrário do outro, o outro não demonstrava nada. As suas dores estavam muito bem camufladas. E esse vídeo foi um vídeo que uma empresa soltou, uma instituição soltou, em prevenção ao suicídio do homem. Porque aquele homem que estava demonstrando, ele estava dando sinais, ele não estava tão camuflado assim, podia até estar. Só que aquele outro homem que estava ali vibrando, no fundo, ele estava com as suas dores camufladas. Até que chegou um certo momento que ele não estava mais presente ali. Então a minha direção para você neste momento da palavra é: esteja atento.
olhe para o lado, esteja atento ao seu redor. Esteja atento ao seu redor. Esteja atento quando talvez você olhar para um irmão, uma pessoa do seu lado e você sentir que chama para conversar. Talvez ele não vai querer falar, mas talvez o Espírito Santo vai agir e uma conversa, tá tudo bem, uma conversa, uma apertadinha que eu me demora para falar. Se você chegar e falar, e aí meu irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí você dá aquela segunda, mas tá tudo bem mesmo? Tá tranquilo. Você joga a terceira, mas você tem certeza que tá, você já vê que a resposta dá aquela titubeada. Aí você já matou quem não tá bem. E aí você sendo sábio, você tendo uma palavra, você vai soltar uma palavra para aquela pessoa, mesmo que ela não queira conversar. Uma coisa eu tenho certeza, ela vai te escutar. E no momento que ela te escutar, é aquilo que eu falei aqui na palavra também. Não somos nós, é o Espírito Santo quem ministra e quem convence. Nós só fazemos aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer. E entenda algo, homem, assim como eu preciso entender e custo para entender outras vezes. É preciso desabafar, é preciso conversar, você não precisa camuflar tudo, nós não precisamos ser super-heróis. E existem duas maneiras que eu coloquei aqui que nós podemos, já estou caminhando para o final da palavra. E existem duas maneiras de nós desabafarmos. A primeira delas é como eu acabei de trazer um pouquinho na ênfase dessa mensagem. O mundo tem ao que recorrer, nós temos a quem correr. Desabafa com o teu pai. Desabafa com o teu amigo, conversa com o teu Deus, Ele sempre está com os ouvidos atentos para ouvir a mim e a você. Não há melhor pessoa para desabafar e conversar do que com o nosso Deus. Ele é o meu amigo, Ele é o seu amigo. Ele vai sempre estar ali pronto para escutar. Como eu disse aqui momentos antes, aquele momento que você sabe, eu não preciso falar, você sabe que você chorou sozinho, você estava sozinho ali achando que ninguém estava te escutando. Ele traz aqui para testificar e para que você entenda que Ele estava ali e Ele ouviu aquele choro. Você não precisou falar, você só precisou chorar e Ele ouviu porque Ele estava ali com você. E por isso que Ele preparou também este culto para que você estivesse aqui ouvindo essa mensagem e você ter certeza que você tem a quem recorrer. Você não precisa recorrer ao futebol, você não precisa recorrer a lavar o carro, a ir para o trabalho, você não precisa recorrer aos vícios, você não precisa recorrer para droga, para bebida, para pornografia, para prostituição, para putaria. Você não precisa, meu irmão, recorrer a isso. Você tem o teu Deus a quem você pode recorrer. Não tem dia, não tem hora, é 24 horas por dia. Ele está presente, Ele é onipresente. Em todos os lugares Ele vai estar ali com você. Talvez você vai estar chegando em algum lugar para fazer coisa errada mesmo, ou vai estar ali, se você clamar a Ele, se abrir a Ele, pedir a ajuda dEle, confessar as suas dores, Ele de prontidão vai ouvir, vai te ajudar, vai te libertar e vai te resgatar. Quantas vezes talvez você que entrou aqui hoje não pensou nessa situação de suicídio, de tirar a própria vida? É com muito temor que eu falo isso. Mas quantas vezes você não se colocou numa situação como essa? Sabe por que você não conseguiu? Porque Deus é contigo e Ele estava presente. O inimigo tentou com os dardos inflamados dele fazer com que você não estivesse mais aqui, mas Ele te guardou, Ele tem te guardado, mesmo que doendo, mesmo que você sofrendo, Ele te guardou e você está aqui. Não foi porque você não quis, foi porque Deus não permitiu. O Senhor, Ele tem um propósito com a sua vida, meu irmão. O Senhor, Ele tem propósito com a sua vida. Nós homens temos alguns problemas. Orgulho, vergonha, entre outros. Volto a reforçar. Homens possuem dores, não são de ferro. Não tenha vergonha, meu irmão, de um exemplo. Tá num culto, não um culto de homens, mas um culto de homens, um culto de domingo, um culto de quinta. E quando a palavra vir de encontro ao seu coração e for aquele dia que você está precisando, chora, meu irmão, se rasga na presença de Deus. Se você for olhar na palavra, um homem que eu posso citar, Davi, se você for olhar para a vida dele, como ele se lançava e se rasgava na presença do Senhor. Esses homens, esses profetas, meu irmão, eu não sei se eu quero tentar contextualizar aqui para você entender um pouco. Era um culto, a palavra sendo ministrada, eles eram ali tocados, entendiam aquilo, eles rasgavam a roupa, saíam no corredor para se jogar aos pés do Senhor.
Contextualizando para o nosso tempo, era isso que acontecia, porque eles rasgavam as vestes, vestiam saco de pano, que era algo desonroso naquela época, porque eles não ocultavam suas dores, eles não queriam camuflar suas dores, eles não queriam recorrer a algo, eles recorriam a alguém. Você tem alguém para recorrer. Quando precisar chorar, chore. Quando precisar olhar para aquele teu irmão ali do lado, e mesmo sem ele perguntar, você grudar no braço dele e falar: irmão, ora por mim, não estou legal. Você não precisa desabafar, às vezes você não quer falar tudo, mas mano, para do lado. Vou usar um Azaf de exemplo aqui. Para do lado no culto, em qualquer lugar, gruda assim no braço. Irmão, ora por mim, não estou legal. Para bom entendedor, minha palavra basta. Você não precisa desabafar tudo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele pode não liberar uma palavra ali para você na hora, mas na hora que ele botar o joelho no chão para orar pela sua vida, você vai sentir a presença de Deus e o Espírito Santo vai agir na sua vida. Não tenha vergonha de chorar ou de pedir ajuda. Não tenha vergonha de demonstrar as suas emoções. Isso não é fraqueza, não é fragilidade. Para o mundo é. Só que isso confunde o mundo. Porque o que o mundo pune, Deus honra. O que o mundo pune, Deus honra. Eu e você podemos ser punidos por muito posicionamento, por uma vida que nós levamos em Deus. Só que em Deus nós somos honrados. O Senhor, Ele nos honra porque é Ele quem nos fortalece. Amém? Eu quero finalizar e partir para o final. Mateus 11, 28, 30. Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Aleluias. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Aleluia. Isso é o que Deus está dizendo para você e para mim hoje. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toma o meu jugo sobre vós, aprende de mim, não aprende com o mundo, com os padrões do mundo. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A dor camuflada adoece a alma, mas o jugo e o fardo do Senhor é leve, Ele tira todo esse peso. Talvez você entrou neste lugar nessa noite, meu irmão, sobrecarregado, que você não sabe nem como você estava andando. E você não precisa ser um super-homem e continuar carregando tudo desse jeito. Você não precisa ser esse homem de ferro que quer fazer tudo. Você não precisa. Vinde a mim, Deus está dizendo para você, vinde a mim. Vinde a mim. É a Ele. É se lançar a Ele. É crer, confiar e se lançar ao seu Deus. Saber que você tem um Deus, um amigo e um Pai. Enquanto o mundo distrai os homens com tantas coisas, você tem um Deus, um amigo e um Pai. Olha que coisa linda. Você tem também, não estou dizendo, você não pode jogar o futebol. Você pode, mas você vai jogar com o motivo certo, de se divertir, bater uma pelada, tirar aquela resenha. Com esse motivo que você vai. Agora você não vai para se afogar as mágoas, quando nós dizemos para camuflar as dores. Não camufla as dores não. Homens que reconhecem os princípios e os valores da palavra de Deus e se movem por eles. É isso que Deus tem para a sua vida. Um homem que reconhece os princípios e os valores da palavra de Deus e se move por eles. Salmos 86, versículo 7. Aleluias. Não tem problema. Eu vou ler aqui, eu tenho aqui. Os irmãos abrem lá agora também. O Vini mudou de função. Esse menino aí tinha que dividir em dois, meu. Eita bênção, viu? Salmos, abre aí comigo que eu vou ler aqui. Você acompanha comigo. Salmos 86. Versículo 7. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Já foi, quando o cara é da mídia também, a gente tenta resolver os B.O. Salmos 86, versículo 7. No dia da minha angústia,
clamarei a ti, pois tu me responderás. É uma afirmação, não é uma dúvida. Quando você no dia da angústia clamar a Deus, Deus ele responderá. Não há dúvidas, ele responderá. Vinde a mim, vamos juntar tudo que a palavra diz. Vinde a mim como está, cansado, sobrecarregado. Clama a mim no dia da angústia, eu responderei a ti. E ele vai responder. Salmos 34, versículo 18. Para nós finalizarmos com esse. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor ele está perto dos que têm o coração quebrantado e ele salva os de espírito abatido. Pode se colocar de pé. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão de espírito abatido. Meu irmão, o que eu tenho para te dizer hoje é que o Senhor ele está perto. O Senhor ele está mais perto do que você imagina. O Senhor ele está perto daqueles que se permitem ter um coração quebrantado na presença dele. O Senhor ele salva os de espírito abatido. Enquanto o inimigo ele está querendo ceifar, e ele me amedrontou, não vou mentir para você. Ele me amedrontou em estar dizendo isso. Mas enquanto o inimigo está tentando ceifar a vida de homens, fazendo com que homens fiquem loucos internamente a ponto de pensar em tirar a própria vida, enquanto o inimigo ele quer matar, Deus ele me trouxe aqui para te dizer que ele salva os de espírito abatido. Existe salvação, existe cura. Existe um Deus que salva. Existe um Deus que entende as suas dores. Existe um Deus que você camuflou as dores de todos. Seus pais não viram suas dores. Sua esposa não viu suas dores, seus filhos não viram suas dores, teus amigos talvez não viram as suas dores, ninguém talvez viu as suas dores, mas o único que precisava ver, ele viu as suas dores, cada uma delas. Nós podemos camuflar de todos, meu irmão, nós podemos camuflar de todos, mas nada está encoberto aos olhos do Senhor, aleluias, nada está encoberto aos olhos do Senhor. E hoje é um convite. E hoje é um convite de Deus para mim e para você. Um convite a desvendar tudo que está camuflado a Deus. Hoje é a oportunidade que o Senhor preparou para você desvendar. Chega de camuflar, meu irmão, chega de esconder. Existe um Deus que está aqui para te ouvir. Existe um Deus que Ele salva Ele salva os de espírito abatido. Existe um Deus que cura essa dor que você está sentindo aí dentro. Aquele momento que é inexplicável, aquele momento de batalha, de conflito, de desespero, de angústia, de agonia, de choros. Eu posso te afirmar sem sombra de dúvidas, existe um Deus que sara tudo isso. O inimigo, eu não estou falando para você que você vai estar isento, você não vai estar isento. Não sei para você, mas para mim o inimigo vem com propostas, meu irmão, dia após dia. E quando eu me encontro nesses momentos de angústia, quando o inimigo mais fica ali com as propostas. Mas eu tenho um Deus que não vai deixar essas lutas me detonarem, me tomarem. Eu tenho um Deus que está lá em cima, que está sempre comigo. Eu tenho um Deus que Ele me diz: Renan, não temas, eu sou contigo. Eu tenho um Deus que Ele me diz: Renan, não te assombres, eu sou o teu Deus. E é o mesmo Deus que está presente aqui. É o mesmo Deus que está presente aqui, que diz para você: não temas, eu sou contigo, não te assombres, sou o teu Deus. É um Deus que está aqui, que Ele diz: chega de angústia, chega de agonia, chega de choro, chega de conflito, chega de desespero. Nós declaramos por terra tudo isso em nome de Jesus. Porque aonde Deus chega, a transformação, a cura e a vida, não a morte, mas a vida. E está sendo gerado vida neste lugar. O Senhor Ele está vivificando a sua vida.
O Senhor está trazendo vida para você. O louvor vai dar sequência com os louvores. E eu quero deixar você apresentar o seu coração ao Senhor. Eu volto, eu termino com essa frase, como que está aqui na ministração que o Senhor me trouxe para finalizar desse jeito. Um convite é um convite para desvendar tudo que está camuflado a Deus. Tira as cobertas, joga no ventilador, joga sujeira no ventilador. Eu tenho certeza que você vai sair desse lugar, meu irmão, transformado, leve, curado e limpo. E à medida que o louvor tocar e você sentir no seu coração, meu irmão, o altar está aqui. Eu não vou pedir para ninguém pôr a mão em vocês, porque é o Senhor quem vai te ministrar, o Senhor, Deus, que vai tirar esse fardo das suas costas. Porque muitas vezes nós somos ministrados, eu creio na imposição de mãos, eu exerço isso, mas existem momentos que nós às vezes ficamos em dúvida: será que é Deus mesmo? Ou será que é porque o irmão orou aí por mim? Você vai ter certeza que é Deus que está tocando a sua vida, meu irmão. Então, à medida que Deus tocar no seu coração, à medida que esse louvor ministrar, e você sentir, você tem a liberdade de sair do seu lugar e receber a cura do Senhor. É tempo de dar um basta, e esse tempo é hoje, em nome de Jesus. Apaga essas luzes. Aleluia. Aqui também, ô Pipo, por favor. Eu quero que apague mesmo, para você ficar na liberdade de sair.